Olá, meu nome é Ada de Oliveira Salles, do Colégio Empreender, sexto ano B. Hoje eu vim falar um pouco de discriminação por gênero. Como a gente pode ver aqui, o homem está fazendo trabalho doméstico, enquanto a mulher está trabalhando em uma empresa, em um local de homem. Infelizmente, muitas pessoas julgam isso como discriminação por gênero. Meu nome é Ana Beatriz, sexto ano B, e hoje eu vou apresentar meu trabalho de história. O racismo é um dos problemas que enfrentamos entre os séculos XX e o século XXI, causando diretamente exclusão, desigualdade social e violência. Existem 3 tipos de racismo. A primeira é racismo estrutural. Essa forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos e atuações e falas embutidas em nossos costumes que prove, direta ou indireta, a segregação ou preconceito racial. A segunda é preconceito e discriminação racial. Nessa forma direta de racismo, um indivíduo ou grupo se manifesta de forma violenta, física ou verbalmente, contra indivíduos só por causa da raça ou cor de pele. A terceira é racismo institucional. De maneira menos direta, o racismo institucional é a maneira de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, dos estados ou das leis de forma indireta. Promovem a exclusão ou preconceito racial, e é por isso que não podemos praticar o racismo, e esse foi meu trabalho. Olá, eu sou a Nelly, sexto ano B, e hoje eu vim apresentar meu trabalho. Eu fiz sobre o racismo, eu achei que é um assunto interessante para se falar. Eu fiz um resumo, eu vou ler e logo depois eu já explico um pouco. As pessoas não gostam de achar de ser preconceituosas. Pode me se tornar um racista. Um racista acredita que existe raças superiores às outras, pois que é grande tolice, porque na espécie humana não podemos dizer que existam raças. A cor da pele, o formato dos olhos, a espessura dos lábios, a forma de pensar, a forma de agir, não são suficientes para estabelecer diferentes tipos de espécie humana, que uns sejam superiores às outras ou inferiores e vice-versa. O racismo ele é encontrado em diversos lugares, encontrado na escola, no emprego, em uma faculdade, em diversos lugares mesmo. E isso, num emprego, eu fiz uma pesquisa e nessa pesquisa realmente confirmou que os negros, eles geralmente trabalham em coisas que não são qualificadas e que dá baixa remuneração. E por isso, tem até escolas, não é o caso do Empreender, que não aceitam. Tem escolas, eles são só para negros. Tem até uma série na Netflix que chama Reunião de Família. É uma série legal, não é uma série que explica sobre, mas cita algumas partes dela. E eu fiz até um contra-racismo. E quando você vê alguma coisa sobre racismo, diga não. É a melhor forma que você pode fazer. Esse foi meu trabalho, espero que você tenha gostado. Oi, meu nome é Ana Flávia Mota da Silva e eu sou aluna do sexto ano B do Colégio Empreender. O tema do meu trabalho é discriminação de gênero. A igualdade de direitos entre homens e mulheres é um dos principais direitos tratados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Apesar dos importantes avanços, ainda há diferença no tratamento com as mulheres ao redor do mundo. Muitos países não se abriram à igualdade dos homens e as mulheres, seja por questões culturais, religiosas ou políticas, fazendo com que as mulheres sejam ainda vistas como inferiores em relação ao homem. Apesar dos direitos conquistados pelas mulheres ao longo dos últimos anos, elas ainda sofrem discriminação e são vítimas frequentes da violência doméstica. Sem falar nos salários desiguais, acesso a determinadas profissões e a exclusão feminina da distribuição dos cargos de liderança. As mulheres ainda são vítimas de preconceito e há muito a ser feito para diminuir a desigualdade de gêneros. E essa mudança tem que começar em nós, para refletirmos. A mudança não chegará se esperarmos outra pessoa ou outro tempo. Somos nós mesmos os que estávamos esperando.
Somos a mudança que buscamos. Obrigada! Olá, eu sou Bruna Gabriele Gomes Fernandes, estou no Colégio Empreender, na sala do 6º ano B e vim falar sobre discriminação social. É quando uma pessoa ou um grupo de pessoas é tratada de forma diferente, ou seja, é inferiorizada. Assim, toda discriminação começa a partir de algum preconceito. E algumas discriminações são consideradas crime e podem ser punidas judicialmente. Esses tipos de discriminação geralmente acontecem entre pessoas negras, mulheres, nordestinos, religiosos e etc. Então, esse foi meu trabalho e muito obrigada por assistir. Olá, eu sou o aluno Caleb Cleiton Goulart da Silva, da turma do 6º ano B, e hoje eu vim falar um pouco para vocês da discriminação de gênero. O sexismo pode afetar qualquer gênero, mas particularmente documentado como afetando mulheres e meninas. A desigualdade de gênero é um fenômeno social estudado pela sociologia que acontece quando ocorre discriminação ou preconceito com outra pessoa por conta de seu gênero. Para algumas instituições internacionais, a luta contra a desigualdade de gênero está diretamente relacionada com direitos humanos. Essas instituições consideram que é preciso garantir que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos civis e políticos, independentemente de raça, condição social ou gênero. Na sociedade brasileira, a desigualdade de gênero ainda é um fenômeno que faz parte da realidade de diferentes segmentos sociais. Ainda mais preocupante que a má colocação é a constatação de que o Brasil caiu cerca de 11 posições nesse ranking nos últimos anos, o que mostra que houve um retrocesso no processo de luta pela igualdade de gênero. E esse foi meu trabalho. Oi, meu nome é Eduardo Rodrigues dos Santos e hoje eu vim tratar um assunto muito importante de discriminação que muitas pessoas sofrem na sociedade de hoje em dia, que é a LGBTQ-fobia. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o grupo LGBTQ e as primeiras siglas, né? Primeiro, antes de ser LGBTQ, foi GLS, que eram os gays, as lésbicas e os empatizantes. Os empatizantes eram héteros, pessoas do padrão normal, que apoiavam gays, lésbicas. Por eles apoiarem, porque naquela época que foi criada essa sigla, não era normal ter esse tipo de apoiamento. E sim, preconceito, né? Que é a homofobia. Como essas pessoas não tinham preconceito, elas entravam no mesmo grupo naquela época. Depois teve a GLBT, que eram os gays, as lésbicas, os bissexuais e os transexuais. Aí, depois de um tempo, mudou para LGBTQ. Não, mudou para LGBT. Por quê? Porque os homens falavam em LGBTQ e já pensava no quê? No homem. E aí, entendeu? Então, eles colocaram um L na frente para ficar melhor. Aí depois virou o LGBTQIA+. O L de lésbicas, o G de gay, o B de bissexuais, o T de transexuais, o Q de queer, o I de intersexuais e o A de assexuais e o mais. Todo mundo tem a pergunta, por que do mais? O mais, ele é importante porque não para só no A. Tem mais, né? E a sociedade LGBTQ sofre muito preconceito, como a homofobia, a transfobia, a LGBTQ, a fobia, sabe? Aí, aqui no Brasil, existe uma lei que é contra a LGBTQ-fobia, que é a lei número 7.716, que foi criada no ano de 1989. E a pena... Meu nome é Manoel, sou do 6º ano B e hoje eu vim falar sobre um tipo de discriminação que é o racismo. Sabe o que é o racismo?
O racismo é um preconceito que algumas pessoas têm com a cor de pele negra. Um caso que aconteceu entre 2019 e 2020 foi um policial branco ter matado um homem negro com a arma de fogo. Agora eu vou deixar algumas imagens de pessoas se manifestando sobre o assunto. Tchau! Eu sou a Giovana Maria de Melo Fraga, do 6º ano B, e eu vou falar sobre a discriminação racial. A discriminação racial é uma distinção baseada na raça, cor, aparência, descendência, origem nacional ou étnica que implica na restrição ou exclusão do exercício de direitos humanos e liberdade fundamental no mundo todo. Isso acontece com índios, estrangeiros, negros e muitas outras pessoas espalhadas pelo mundo todo, que são classificadas como diferentes. Um fato histórico foi o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, eles acreditavam que a raça ariana, a raça branca, era superior às demais, por isso submetiam os judeus a mortes lentas e dolorosas. Infelizmente, hoje em dia, ainda ocorrem fatos extremos de discriminação, como assassinatos, ofensas, injúrias, prisões injustas, e isso tudo acontece principalmente com negros. Um exemplo foi em Valinhos, onde o morador de condomínio de luxo ofende e humilha o entregador do iFood, além de fazer gestos e afirmações racistas. Apesar de pesquisas afirmarem que a maioria da população condena a discriminação racial, é um fato recorrente e cabe a cada cidadão respeitar os direitos e preservar a vida, independente de cor, raça ou aparência. Obrigada. Oi, meu nome é João Paulo, sou do 6º ano B do Colégio Prender. Hoje eu vim falar do meu trabalho de empreendedorismo. São sobre as discriminações atuais. A discriminação que eu vou falar é a racial. Mas o que é? Ela é qualquer distinção, exclusão, restrição, preferência baseada na raça, cor ou ascendência. A origem é étnica ou nacional com a finalidade ou o efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento ou exercício em base de igualdade aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos direitos públicos, nos campos políticos, nos econômicos, nos sociais, nos culturais ou qualquer outra área da vida pública. Mas como combater? Para combater, é preciso educar a sociedade pelo respeito à diferença e não classificar pela raça, cor ou pelo fenótipo. Um exemplo é o George Floyd, que era um negro que morreu por um policial branco, sem arma. E no dia 3 de julho é o Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial. Olá, eu me chamo Lídia Vitória de Paula, eu estudo no 6º ano B e vou apresentar meu trabalho da FEB. O tema é discriminação e o tipo de discriminação que eu escolhi é xenofobia. Eu vou explicar um pouquinho desses dois. Discriminação é o ato de discriminar alguém, tratar diferente de outras pessoas por causa de motivos raciais, sociais, religiosos, entre outros. Cada um do seu jeito, temos que respeitar, como eu mostrei nessa imagem. Agora eu vou explicar a xenofobia. Xenofobia é o nome usado em referência àqueles que têm ódio ou sentimento de hostilidade por estrangeiros ou aqueles que são considerados estrangeiros, como mostrado nessa imagem aqui, ó. Então esse foi meu trabalho, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Eu estudo no 6º B e hoje eu vou falar um pouco sobre a intolerância religiosa. Ela é o ato de ofender ou discriminar algum tipo de religião, liturgia ou culto, ou discriminar, ofender e até agredir uma pessoa por conta de seus atos religiosos ou crenças. Isso está marcado na história da humanidade por conta que, no passado, era muito comum estabelecerem pactos entre as religiões e o governo, em especial o cristianismo. No Brasil, a intolerância religiosa geralmente está relacionada ao racismo, querendo anular crenças associadas aos povos originados da África. E assim como o racismo, a xenofobia também está em grande parte dos casos da intolerância, sendo geralmente enfrentada pelos povos muçulmanos provenientes do Oriente Médio, na Europa e nos Estados Unidos. Dados levantados pelo antigo Ministério dos Direitos Humanos dizem que nos anos entre 2015 e 2017 foram registradas uma denúncia a cada 15 horas no Brasil.
tendo a maioria de registros de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo estatísticas, 25% dos agressores são identificados como brancos e 9% das ocorrências dizem respeito a atos praticados dentro de casa. Os católicos, que são 64,4% da população, registram 1,8% das denúncias. Os protestantes, que são 22,2% da população, registram 3,8% das denúncias. E, ao mesmo tempo, os povos adeptos a religiões de matrizes africanas, que representam 1,6% da população, brigas e ameaças e até morte de algumas pessoas. Então, respeite todas as religiões. Olá, meu nome é Lucas Eduardo Feliciano, sou do 6º ano B. Eu vou falar hoje sobre a discriminação racial. Muito se fala no combate ao racismo mundial, que é uma discriminação motivada pela cor da pele, mas muito pouco se faz a respeito. Segundo ao site Agência de Notícias do IBGE, o censo de 2016 apontou que a população preta ou parda no Brasil apresenta um índice de grande analfabetismo, menor renda mensal é a maior taxa de desemprego. Grande parte não tem acesso a um emprego com carteira registrada. Cargo da chefia em grandes empresas e a ingresso às universidades. Observamos na mídia, redes sociais, pessoas negras sendo perseguidas por segurança em supermercados e shoppings, polícias usando a violência e matando, não dando à vítima nenhuma chance de defesa. É nosso dever combater o racismo, pois somos todos iguais, independente de raça, cor ou crença. Diga não ao racismo. Oi, meu nome é Maria Rita, sou aluna do professor Lucas do 6º ano B e hoje eu vim apresentar meu trabalho de empreendedorismo, que é sobre discriminação racial. O que seria discriminação? Discriminação ocorre quando uma pessoa não respeita as outras pessoas, pela cor, pela condição financeira, pela religião e diversos outros fatores. E um deles que eu escolhi foi a discriminação racial. O que seria discriminação racial? É quando uma pessoa não respeita as outras pessoas pela cor, pela etnia, pela religião e diversos outros fatores também. Os 2 exemplos que eu vou dar é Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série que algumas pessoas do colégio não respeitam ele pela condição financeira e também pela cor dele. E outro exemplo foi lá nos Estados Unidos, que teve um menino que estava perto de uma moça e estava passando um guarda. E esse guarda achou que esse menino estava querendo roubar a moça. E sendo que não estava. O guarda só achou que ele estava por conta da cor dele. E ele deu um tiro nesse menino. E isso foi muito errado por conta de que ele achou só por conta da cor. E não sabia nada a respeito disso. Esse foi o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado. Oi, eu sou a Mariana Rezende Sargent de Campos e hoje eu vim falar sobre a gordofobia. Geralmente, pessoas gordas e obesas saindo de casa e já sabem os desafios que vão ter que enfrentar pela frente. O transporte público, empresas, restaurantes e etc. E ainda pior, sabem que vão ser alvos de brincadeiras sabem que vão ser alvo de piadas e vão ouvir de muita gente que precisa emagrecer. Esse preconceito tem nome, que se chama gordofobia, que funciona como qualquer outro preconceito. E a pessoa gordofóbica é quem julga pessoas com uma característica única, que no caso é ser diferente, ser. Mais que o nome seja novo, é algo que sempre existiu. A legislação brasileira não prevê um castigo específico para esse ato, mas há proteções jurídicas que a pessoa, ao ser contratada, o empregador tem que entregar um uniforme do tamanho adequado para a pessoa, para que ela não passe nenhum tipo de desconforto. Cabe a nós, como sociedade, lutar contra esse preconceito e, principalmente, orientar crianças e adolescentes a não reproduzir esse ato e também a não aturá-lo. Se você estiver passando por isso, fale com algum responsável. Ser gordo não é um defeito, é uma característica. Hoje em dia, existem muitas campanhas para esse tipo de coisa. E você não pode julgar uma pessoa só porque ela é diferente. Não é porque a pessoa é diferente de você que você vai julgar ela. E se você vê alguém passando por isso, ajude essa pessoa, porque ela pode se sentir mais confortável e feliz em ter alguém para ajudá-la.
Olá, eu sou o aluno Matheus Juan Custódio dos Santos, do sexto ano B. Hoje eu estou apresentando um trabalho de filosofia sobre as discriminações. A discriminação que eu escolhi foi a discriminação de gênero no mercado de trabalho. Constantemente é presenciada a discriminação de gênero no mercado de trabalho, pois é comum encontrar casos de mulheres sofrerem assédio moral no ambiente de trabalho e ainda ganhar salários menores do que os homens, mesmo quando exercem as mesmas funções, o que contribui para que haja discriminação de gênero nas relações trabalhistas e escassez de normas protetivas voltadas para as mulheres. A ausência de fiscalização das normas e o fato de haver uma histórica cultura patriarcalista assentada na superioridade do gênero masculino no mercado laboral. Além disso, apresenta-se a hipótese de que é possível compreender a discriminação de gênero como uma falta de educação para os direitos humanos, na medida em que esta contribui para as construções de um novo ethos para o tratamento das questões de igualdade orientado para respeito à dignidade de todos os atores envolvidos nas relações sociais. E esse foi o meu trabalho e tchau! Olá, meu nome é Matheus Machado Gonçalves. Eu sou aluno do Colégio Empreender, sexto ano B. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a discriminação por incapacitação. O que é isso? É quando um indivíduo sofre uma discriminação por ter algum tipo de deficiência, seja ela mental ou física. Por exemplo, as pessoas com deficiência visual. Por que é importante a gente parar com isso? Por respeito a essas pessoas, por empatia e também porque causa grandes prejuízos psicológicos a essas pessoas. Lembre-se, todos nós somos cidadãos e temos os mesmos direitos. Até a próxima. Tchau! Oi, meu nome é Milena Silva Alves, do sexto ano B, e hoje eu vou apresentar meu trabalho sobre discriminação racial. Refere-se à discriminação contra algumas pessoas na base de raça, e é um assunto muito debatido aqui no Brasil. No Brasil, o termo muitas vezes é substituído por racismo e é relacionado diretamente às pessoas negras. Isso ocorre devido à construção histórica e social, e se iniciou no século XVI. Com o transporte de escravos nos países africanos. Algumas formas de discriminação racial é como recusar ajuda, limitar alguns tipos de atividade e limitar também alguns tipos de direitos das pessoas. Olá, meu nome é Nicolas, sou aluno do sexto ano B, Colégio Empreender. Hoje falarei sobre o racismo, uma grande coisa discutida no nosso mundo. Racismo é discriminação social baseada numa falsa ideia que a espécie humana é dividida em raças, uma superior à outra. Trata-se de uma discriminação social que é muito baseada em sua cor. O racismo no Brasil é crime previsto na Lei nº 7.716/1989. Ou seja, quem cometeu o ato racista pode ser condenado mesmo anos depois do crime. O preconceito racial está relacionado a outros tipos de preconceito, como homofobia e xenofobia, ou comportamentos violentos como bullying. O dia 21 de março foi estabelecido pela ONU como o Dia Internacional pela Eliminação do Racismo. A data foi escolhida pela memória aos mais de 60 mortos no massacre ocorrido na década de 60, na África do Sul. Olá, meu nome é Otávio de Almeida Antunes e hoje vim falar sobre o aspectismo. O aspectismo nada mais é sobre uma forma de discriminação com base na aparência física. Ele é considerado um dos mais difundidos do planeta Terra, acontece de forma praticamente automática e às vezes está fora do controle das pessoas. Como combater? É vendo se a pessoa é legal, alegre, gentil, não se a pessoa é alta, baixa, magra. Uma observação é que na América e nas sociedades de língua inglesa são os lugares que mais combatem contra o aspectismo. Olá, meu nome é Pedro Alves de Oliveira e hoje eu vou falar um pouco sobre a discriminação social. Você é preconceituoso? Você já parou para pensar se aquelas pessoas querem ser suas amigas? Se você é preconceituoso e nunca pensou em ninguém, você não é um humano.
Você é um robô que não tem sentimentos, um robô programado para espalhar tristeza. Mas se você não é preconceituoso e pensa nos outros, você é um humano programado para espalhar a alegria. Mas o robô não vê que essas pessoas são mais do que os olhos podem ver, seja elas gordas, magras, negras ou muito brancas. Elas sofrem porque ninguém vê o seu potencial. Feito por Pedro Alves de Oliveira, 6º ano B, Colégio Empreender. Por favor, ame o próximo. Se não pode, ao menos respeite-o. Olá, eu me chamo Pedro Henrique, sou aluno do 6º ano B e vim falar um pouquinho sobre a discriminação, o que é discriminação e o que é discriminação racial. A discriminação, ela consiste em uma omissão que despende um tratamento diferenciado inferiorizado a uma pessoa ou grupo de pessoas em razão da sua pertença a uma determinada raça, cor, sexo, nacionalidade, origem étnica, orientação sexual, nacionalidade e etc. O que é discriminação racial? Discriminação racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento ou exercício em um mesmo plano. Esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Sou do Colégio Empreender do 6º ano. Hoje eu vim falar sobre as discriminações de pessoas com deficiências. Uma delas é quando elas são tratadas infantilizadas. A outra é quando as empresas não têm vagas, pois não têm acessibilidade. E a outra é quando as pessoas imaginam que as pessoas com deficiências não são incapazes de ter independência. Oi, meu nome é Rafaela, eu sou do 6º ano B e hoje eu vou falar sobre um tipo de discriminação que é o racismo. Mas o que é racismo? O racismo é um preconceito com as pessoas de pele negra, que além de ser um crime, também afeta a vida de muitas pessoas no Brasil e no mundo. Um tipo de racismo é as pessoas acharem que só porque a outra tem pele negra, que é um ladrão ou que vai roubar você, sendo que isso é mentira e todos merecemos